longe, a bola rola e como rola no Maracanã, não tem jeito, vai sair o campeão da Copa do Brasil 2025. É um momento mais aguardado para vascaínos e corintianos. O último pré-jogo do ano. Desperta, vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E logo mais às 6 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar no Maracanã, Vasco e Corinthians, vai sair o campeão da Copa do Brasil 2025. Lembrando que o primeiro jogo lá no Arena Itaquerão, o Arena Corinthians, como preferir, 0-0. Com isso, quem vencer por qualquer placar leva o título. E sem persistir, um empate nos 90 minutos, decisão por pênalti. Bom, então um jogo que duas torcidas que sofreram muito ao longo do ano, bastidores, né, ganha, perde, né, às vezes parecia que seria um ano ruim, teve um tempinho que os dois times passaram a vencer direto, que chegaram a namorar uma boa fase. Então, um jogo que vai premiar as torcidas, quem venceu o jogo, pelo sofrimento do Vasco, principalmente depois dos últimos 20 anos de só sofrimento, poderá voltar a gritar, é campeão. Então é um jogo que vai ser de pura adrenalina lá no Maracanã, lotado, esgotado o ingresso, tanto do lado do Vasco quanto do lado do Corinthians, vai ser fervente lá no Maracanã. Do lado do Vasco, o técnico Fernando Diniz não tem desfalque nem por lesão, a lesão tem no banco de reservas, que seria no Matheus Carvalho ou Matheus Cocão, como preferir, que rompeu os ligamentos do joelho, terá que sofrer cirurgia nos próximos dias, está fora do jogo. O Lucas Pintão, que é cria do Corinthians, que já tem um tempinho que está lesionado, só volta no ano que vem. Mas nos últimos jogos não tem desfalque. O Vaete, que estava pendurado com 2 cartões amarelos, não levou cartão no jogo de ida, então está disponível, mas o Pirata deve ficar no banco de reservas. E é um jogador que geralmente entra no segundo tempo, é uma espécie de 12º jogador, é um dos candidatos a herói do lado do Vasco. E, então, o time que irá começar o jogo é que o torcedor vascaíno já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta e Pumita, Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Alex Gomes e Rayan. Serão esses 11 que estarão jogando logo mais lá no Maracanã. Para falar do Corinthians, nada melhor que o Guilherme Pradella, setorista do Corinthians na Rádio Globo. Fala aí, amigo. Fala, Toches. Grande abraço para você, para quem está acompanhando a gente por aqui. Deixa eu me apresentar para vocês que não me conhecem. Meu nome é Guilherme Pradella, sou setorista do Corinthians pela Rádio CBN, pela Rádio Globo, e vim trazer um pouco desse panorama de como chega o Clube Paulista para essa grande decisão contra o Vasco da Gama. É óbvio que o Corinthians no primeiro jogo não jogou tudo o que pode ou que já conseguiu na temporada de 2025. Vamos lembrar que no final do ano passado o Corinthians teve uma reta final de Campeonato Brasileiro muito boa, conseguiu emendar várias vitórias. Por sinal, se a gente lembrar, em outubro do ano passado o Corinthians tinha menos de 1% de chance de chegar até a Copa do Brasil, mas por conta justamente dessa sequência garantiu a vaga para essa competição e curiosamente agora está disputando o título com o Vasco da Gama. O time do ano passado é
basicamente o mesmo time desse ano, porque o Corinthians sofreu transfer ban, não pôde contratar basicamente jogadores, então por isso é uma equipe muito parecida com o do ano passado. Ou seja, estou falando isso por quê? Porque é um time que já conseguiu demonstrar futebol, mas em 2025, apesar de ter conseguido o título do Campeonato Paulista em cima do principal rival, o Palmeiras, o Corinthians oscilou demais durante todo o ano, principalmente no Campeonato Brasileiro, então não conseguia emendar ali uma sequência de bons jogos. Não falo nem só a questão de resultados, mas sim de qualidade de jogo. Então, dá para se imaginar que um time desse tipo consiga voltar a jogar bem. Resta saber se vai conseguir, porque a gente sabe que uma final é um jogo de muitos detalhes e que pode fazer a diferença qualquer tipo de modificação, que deve acontecer para esse jogo. Eu acredito que o Dorival Júnior não vai escalar o mesmo time do jogo passado, e aí tem uma questão. O Corinthians, em determinado momento da temporada, utilizava 3 zagueiros, mas nessa reta final de Copa do Brasil, que o Dorival Júnior passou por uma linha de 4 defensores. Então, para mim, existe sim a possibilidade de, mesmo ele escalando 4 meio-campistas, um desses jogadores de meio, na verdade, atuarem como um zagueiro. E aí eu estou citando basicamente o Ranieri, que é um volante, mas que pode fazer essa terceira posição ali da zaga. Então dá para imaginar um Corinthians da seguinte forma: Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, e aí no meio-campo o Ranieri como um primeiro volante ou até como terceiro zagueiro, Maicon, Martinez. E aí uma informação que os colegas do GE. Globo trouxeram neste sábado, de que o Breno Bidon pode ser o titular e o Rodrigo Garro, começar no banco de reservas. E aí no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto, acho que é por aí. E aí o Dorival Júnior teria a possibilidade de mudar de esquema tático sem mexer nos jogadores. Então, pode ser um esquema com 3 zagueiros, liberando mais os alas, que tem até qualidade para conseguir fazer isso. O Mateuzinho e o Matheus Bidu sobem bastante, tem esse bom apoio, ou até, em determinado momento, se defender com 4 defensores, e aí o Ranieri dá um passinho para frente, atua mais como um meio-campista do que como um zagueiro. A ver, vamos acompanhar o que será desse Vasco e Corinthians, a final da Copa do Brasil, neste domingo, no estádio do Maracanã. Mais uma vez, obrigado pelo convite, por poder participar aqui. Um grande abraço para vocês e bom jogo para todos. Galera! Até às 3h30 da tarde, diretamente do Maracanã, com o nosso short, nossas análises. Quando for lá para as 5 da tarde, que o Vasco expor a escalação do time, análise da escalação diretamente do Maracanã. Depois do jogo, toda a cobertura, possivelmente, né, da festa do Tomara, e seja da festa do Vasco, e a entrevista coletiva, tudo que rolar lá no Maracanã, com todas as emoções, o último jogo do ano, Vasco e Corinthians. Até mais.